Assista a seguir Agronegócio em Foco. Lauro Maldaner, representação comercial de motosserras, pulverizadores, lavadoras, implementos agrícolas e assistência técnica aos produtores da região. Soluções inovadoras em máquinas e implementos agrícolas, atendendo aos mais altos níveis de exigência. Lauro Maldaner, a garantia da satisfação dos clientes. Cotrijal, Cooperativa Agropecuária e Industrial, cooperativismo inovador, seguro e personalizado, a parceria ideal em todos os momentos. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Estamos iniciando mais um programa O Agronegócio em Foco aqui pela TV Passo Fundo, canal 26. E esse programa nós vamos falar de churrasco, uma das comidas típicas do Rio Grande do Sul, que deu a fama ao Rio Grande. Em qualquer lugar onde se instala uma churrascaria, mesmo que não seja de gaúcha, ele faz questão de colocar churrascaria gaúcha ou algum nome alusivo ao nosso estado. E aqui em Lagoa Vermelha, isso se tornou uma tradição maior ainda. A fama da qualidade do churrasco. E por isso, inclusive, a realização do Festival Nacional do Churrasco. E um dos idealizadores disso aí é o Dr. Oscar Mena Barreto Grau, médico veterinário, e com quem nós vamos conversar um pouquinho. Prazer ter o nosso programa Agronegócio em Foco. Prazer é nosso e inicialmente agradecemos a oportunidade de falar sobre tradição, sobre o churrasco de Lagoa Vermelha. E nós sempre questionamos quando ouvimos alguém dizer que Lagoa Vermelha tem o melhor churrasco do Brasil. Não é isso. Lagoa Vermelha tem o mérito de manter a tradição do churrasco. E em todas as coisas nós temos que saber do fio da história. Por quê? Porque senão, com a evolução, nós perdemos a origem das coisas, como eram feitas e como está sendo feita hoje. E é comum, na cidade grande, nós ouvimos crianças dizer: eu não tomo leite de vaca, eu só tomo leite de caixinha. É como se fosse fabricado. E Lagoa Vermelha criou esta imagem e tem vários historiadores, estudiosos, e escreve que é muito importante manter a escrita. A história se mantém através da escrita. Porque a história oral é muito fácil de ser mudada. Se perde muito rápido. Se perde muito rápido. Então, Lagoa Vermelha, o grande mérito é exatamente esse. É manter a história escrita. E é o que nós estamos fazendo nesse livro. Colocando a história de Lagoa Vermelha, da nossa região, e contando a história do churrasco, nós contamos a história da nossa região também. Muito bem. Como é que iniciou aí o Festival do Churrasco? Bem, uma pergunta que sempre nos fazem: por que Lagoa Vermelha tem poucas churrascarias? Quem sabe seja exatamente por isso. Cada cidadão, cada chefe de família, chefe ou chefa, cultivam a arte do churrasco. Fazem em casa. E o churrasco, ele tem a capacidade de unir a família em torno daquele processo. E Lagoa Vermelha faz exatamente isso. Nos fins de semana, nos feriados, nos aniversários, Lagoa Vermelha fica totalmente impregnada do cheiro da carne assando. Então, esta é a característica do nosso povo e da nossa terra. E nesse livro, nós vamos contar desde os primeiros povoadores
desta região que era chamado Vacaria de los Pinhales. E falando em Vacaria de los Pinhales, nós já conseguimos saber que este pedaço de chão teve como os primeiros colonizadores os povos de origem espanhola. Já o norte do Brasil foi descoberto pelos portugueses. Então esses padres da Ordem de Jesus, que chegaram até a nossa região com a finalidade de evangelizar os índios, e formavam as suas reduções e traziam animais, dentre estes bovinos, ovinos, equinos. E a nossa região tem uma característica muito especial. No verão, os campos são de excelente qualidade. E no inverno, as nossas matas produzem frutos em abundância. Sobressaindo dentre essas frutas, o fruto da araucária, o pinhão. E o pinhão é um alimento rico em hidrato de carbono. Então aqueles animais alimentando-se no verão do pasto nativo e no inverno dos frutos da mata, esses animais reproduziam com muita intensidade. Então formaram rebanhos, fugiram do controle dos padres jesuítas e nesta região que nós chamávamos de Vacaria de los Pinhales, quais eram as divisas? O hoje Rio Pelotas e Rio das Antas. Então, neste pedaço de chão, criou-se um grande rebanho em estado selvagem. Nós vamos fazer um primeiro intervalo comercial, mas voltamos logo em seguida falando aqui ainda com o Dr. Oscar Mena Barreto sobre o churrasco. A Biotrigo é uma empresa de capital 100% nacional com matriz em Passo Fundo, Rio Grande do Sul e filial na cidade de Campo Mourão, Paraná. A empresa conta com a expertise de uma equipe altamente qualificada e aplica as mais avançadas técnicas de melhoramento vegetal para criar novas cultivares de trigo que já estão mudando o cenário do agronegócio nacional. Biotrigo, os melhores trigos do continente têm a nossa genética. Cotrijal, Cooperativa Agropecuária e Industrial, cooperativismo inovador, seguro e personalizado, a parceria ideal em todos os momentos. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Você já parou para pensar que o mundo está cada vez mais colaborativo? Todos os dias, pessoas se juntam para criar algo novo. Novas causas, campanhas e movimentos acontecem com a força do coletivo. Enquanto isso, o jeito de cuidar do dinheiro continua igual, individual. Imagine um lugar onde todo mundo pode participar e decidir o futuro do negócio. Todo mundo mesmo. Parece moderno demais, até para os dias de hoje. E se a gente dissesse que existe um lugar assim há mais de 110 anos? Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. A solução que pensa e faz diferente. Todos os dias, somamos nossas forças para gerar impacto positivo em nossas regiões, em nosso negócio e na vida de cada associado. Acreditamos em uma vida financeira comprometida com o futuro. O melhor para a gente é o melhor para todo mundo. Juntos, nós criamos uma nova marca que acompanha o nosso crescimento. Juntos, escrevemos a nossa história, com as conquistas do nosso passado na memória. É por isso que o Sicredi é seu, meu e nosso. É assim que ajudamos a fazer o mundo ainda mais colaborativo. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Estamos de volta com o nosso programa Agronegócio em Foco, gravado aqui em Lagoa Vermelha durante o Festival Nacional do Churrasco. E o nosso tema é exatamente, telespectadores, como se faz o churrasco, o que é um churrasco de qualidade e principalmente a manutenção da tradição. E ouvindo o senhor
médico veterinário Oscar Mena Barreto do Grau. Que não tinha marca e nem sinal, era chamado gado teatino. E foi isso exatamente que atraiu a atenção dos portugueses e chegaram até aqui. E aí várias revoluções entre portugueses e espanhóis pela dominância dessa área de chão. E nós temos aqui, logo quem vai a Passo Fundo, chamado Campo do Meio, que era a divisa. Era um pedaço de terra neutro, que não pertencia nem a portugueses e nem a espanhóis. E aí disputa daqui, disputa dali, que nós tivemos então o terreno demarcado como hoje é. E os produtos daquela época, de maior valor comercial, eram o couro e o sebo. Produtos que eram exportados para a Europa. E o charque? O charque é posterior. É posterior? Posterior. Olha, era o couro e o sebo. O couro se fazia sapato, vestimenta, chapéu. Uma matéria-prima que os europeus arriame dos animais de tração. E o sebo, na Europa, servia para iluminação pública, das lamparinas, era o combustível, e também para calefação nos meses de inverno, esquentavam as propriedades urbanas. O charque começou bem depois. Quer dizer, inicialmente tiravam o couro e o sebo e o resto ficava apodrecendo, era consumido pelos urubus e pelos animais carnívoros. Com o início dos plantios de café na região de São Paulo e Minas Gerais, vieram os escravos, que era a mão de obra mais barata da época. Mas esses escravos precisavam comer. E qual era a comida mais barata? Era vir buscar o charque, abater aquele gado selvagem que tinha na Vacaria de Los Pinhales, transformá-lo em charque e levar no lombo de mulas, de cargueiros, até a região onde os escravos eram alimentados. Depois, começaram as demarcações de terras, início das propriedades rurais e também as charqueadas. A primeira charqueada do hoje Rio Grande do Sul foi na região de Pelotas. Então essa carne passou a ser trabalhada de uma forma industrial. Por quê o corte de Lagoa Vermelha? Hoje a carneação é feita com animal suspenso, usa-se serras elétricas, serras manuais, uma série de artifícios que favorecem o trabalho. Mas no início a carneação era feita no chão. E neste livro conta os primórdios da carneação, a carneação no chão. E quais eram os instrumentos usados na carneação no chão? Somente a faca e um machado. Então era tirado o que se chamava de jogador, que era o osso externo e os dois primeiros fios das costelas. Depois a faca cortava a chamada linha da barrigueira, cortava no meio os ossos íleo, isco e pubis, abria, após coreado, logicamente, e essa carneação era feita em cima do couro do chão. Após, eram retiradas as vísceras, o machado seccionava costelas, desgrudava as costelas da coluna vertebral, era aberto, o contrafilé ficava ligado no osso das costelas. Aí vem então o corte diferenciado da costela em Lagoa Vermelha. Como não existiam serras, o corte era feito com a faca no sentido do comprimento. Ou seja, manter ela inteira. Inteira. Depois passava a ponta da faca, riscava e entortava, batia. Então esse é o significado do corte longitudinal da costela em Lagoa Vermelha. Todas as outras porções de carne são retiradas do osso. É o que nós chamamos de desossa. Após a desossa, essa carne era charqueada. O que significa charquear? Significa uniformizar a carne no sentido da espessura.
Isso aí facilita a ação do sal e também assa parelho. Por quê? Porque toda a carne tem a mesma espessura. Se tiver um lugar maior ou menor, ela fica com um processo de assação diferente uma ponta da outra. E o sal era a única maneira de conservar aquela carne e poder transportar ela e armazenar, não tinha outra maneira? Era o charque, era o sal, né? Agora a salva no churrasco segue aquele mesmo sistema, menos sal do que a carne que é conservada pelo sal. Bom, aí o senhor poderia me perguntar, mas e a linguiça campeira? Exatamente quando é retirado, as mantas, as peças de carne são retiradas do osso, sobra pedaços de carne. No momento de charquear também sobra pedaço de carne. Esta sobra ela é cortada, picada à mão, temperada com sal, em torno de 3 a 3,5%. E o único tempero era tempero verde e o sal que já foi falado. E depois enchia com a própria víscera, a própria tripa do bovino. Além da carne e dos temperos, era adicionado graxa, não sebo. A graxa ela tem um poder e ela derrete-se com maior facilidade, então não fica grudando, como é o caso do sebo. Então esse é o churrasco de Lagoa Vermelha e é a linguiça campeira que nós costumamos fazer aqui nessa região. E nós repetimos, Lagoa Vermelha não tem o melhor churrasco do Brasil. O melhor churrasco é aquele que você faz com amor na sua casa. O nosso grande mérito é ter mantido a história de Lagoa Vermelha do Rio Grande do Sul e do nosso preparo da carne. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela iniciativa. Nós vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos logo em seguida. HS Sementes produz sementes certificadas de soja e trigo, primando sempre pela qualidade, somente em áreas próprias, com agricultura de precisão, com rotação de culturas no verão e no inverno. Plante sementes certificadas e tenha garantia da procedência, da pureza genética e da germinação do vigor, qualidade sanitária, pureza física e inovação. Exija sementes com alto vigor e germinação. Para maiores informações sobre sementes de soja e trigo, ligue grátis 0800 541 3146. A Biotrigo é uma empresa de capital 100% nacional com matriz em Passo Fundo, Rio Grande do Sul e filial na cidade de Campo Mourão, Paraná. A empresa conta com a expertise de uma equipe altamente qualificada e aplica as mais avançadas técnicas de melhoramento vegetal para criar novas cultivares de trigo que já estão mudando o cenário do agronegócio nacional. Biotrigo, os melhores trigos do continente têm a nossa genética. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Agronegócio em Foco e nós estamos falando de churrasco. E agora nós vamos falar com o engenheiro agrônomo Evandro Barreto, ele que juntamente com o Dr. Oscar Mena Barreto Grau escreveram um livro sobre o churrasco lançado aqui durante o Festival Nacional. E o Evandro vai nos mostrar um pouquinho, falar o que é um churrasco de tradição, o que é o churrasco bem feito aqui da Lagoa Vermelha. Primeiramente, é a seleção da carne. Então, há necessidade para se ter um churrasco de qualidade, também construir uma carne de qualidade. Esse é o começo inicial. E, felizmente, em Lagoa Vermelha, pela história, desde a entrada do boi franqueiro e, posteriormente, com a entrada do berro, nós tivemos a felicidade de ter nesses campos animais que produzem essa carne de qualidade. Então esse é um ponto fundamental, um bom rebanho, com boa qualidade de carne para se fazer o churrasco. Por muito tempo tinha fama que aqui em Lagoa Vermelha se preferia fazer churrasco de carne de vaca e não de boi. Há uma tradição sobre isso, até inclusive nós relatamos isso no livro, no aspecto de que a vaca, ela pare o terneiro, ela vai emagrecer e na reconstituição dos tecidos, ela começa a colocar uma gordura nova, chamada carne nova, e essa carne seria muito macia. Então há uma tradição sobre isso e a gente também coloca isso dentro do livro. Mas nós temos que lembrar
que antigamente, em cima dos campos nativos, os animais passavam no verão no campo e no inverno era dentro da floresta, buscando a semente da araucária, o pinhão, no verão a guabiroba, o guabiju, frutos também utilizados na alimentação bovina. Hoje, com a entrada da agricultura, com a mudança da matriz produtiva, nós temos um outro sistema de trato alimentar dos animais. É a permanência do campo nativo sim no verão, mas pastagem no inverno, principalmente com aveia e azevém no inverno. Isso possibilitou, inclusive, uma melhoria dos índices da pecuária da região, uma melhoria no índice de prenhez dos animais e também se conseguiu com isso reduzir o período de cobertura, ou seja, os animais mais jovens reproduzindo. Tanto que no histórico comercial dos bovinos em nossa região, nos campos em cima da serra, antigamente se comercializavam bois com 4, 5 anos de idade para abate. Hoje os animais já com 1 ano e meio, 2 anos, têm condição de abate, muito em função dessa mudança no aspecto da alimentação dos animais. O corte é a picanha, também um corte tradicional, muito procurado pelo consumidor de churrasco, e um corte tradicional em Lagoa Vermelha. Esse corte sai do traseiro do animal. Este é o granito, um corte também conhecido como ponta de peito, tradicional em Lagoa Vermelha, e o interessante é que ele consegue trazer gordura e carne ao mesmo tempo. Então é um churrasco muito apreciado e muito procurado pelo consumidor. Excelente sabor, que é o corte da maminha mais a presença da alcatra. Um churrasco que traz gordura e ao mesmo tempo traz carne sem gordura. Sempre lembrando que quando animais da raça Devon, aí nós temos a chamada gordura marmorizada, que é a gordura que está entre o tecido da carne, dando uma textura, um gosto, um paladar de carne gorda, sem ser uma carne excessivamente gorda. Isso também se consegue através do melhoramento genético. As listras de gordura é o que chamamos de tradicional marmoreio produzido pelas raças europeias, especialmente a raça Devon, onde ela coloca a gordura entre o tecido da carne, uma gordura que não é excessiva, mas que ao mesmo tempo torna a carne saborosa e com um sabor especial no sentido de degustação, sem excessivamente possuir gordura demasiada. Qual é a melhor carne para se fazer um bom churrasco? É a tradicional costela? Dentro dos cortes utilizados em Lagoa Vermelha, e felizmente também pelas raças que nós temos aqui, se dá churrasco de boa qualidade, inclusive de paleta. Então, as partes, evidentemente, que nós temos os cortes são mais jovens, são mais jovens, a carne mais nova. A carne mais nova, um trato melhor, então isso tudo dá uma condição melhor. Aí nós temos uma bela costela. Aqui é a costela. Então nós temos uma costela muito tradicional em Lagoa Vermelha. É a peça de churrasco que permanece o osso do animal, porque os outros elas são charqueadas e o osso é retirado, então é o corda e a desossa, e a costela ela permanece. E ela dá um sabor especial. Dá um sabor especial, então é muito apreciado aqui. E esse sentido longitudinal aqui, quer dizer, não é a costela assim, e ela é cortada com as duas fileiras de costela. Diferente, então esse é um corte peculiar da nossa região. E aí para assar começa exatamente pelo osso. Então a questão de cuidado de fogo, qualidade de lenha, qualidade de carvão, tudo isso também a gente fala no livro e isso é fundamental. A churrasqueira tem que ter essa qualidade e outro diferencial que nós temos na região é o espeto de madeira. Sempre de madeira. Sempre de madeira. E que madeira esse é o tradicional. Quando era possível a utilização do guamirim, o guamirim foi a madeira mais explorada para a utilização de espeto de excelente qualidade. E posteriormente na araucária. Então o guamirim e a araucária estavam presentes. Em função das questões hoje ambientais, as restrições que tem, se está utilizando o espeto de pinus, mas o pinus teda. E diferente do filhote, que é o pinus resinoso. O pinus teda não produz a resina e aí também dá um espeto de boa qualidade. E a gordura fica então para o final. E a gordura é a estética final. Então se assa os 4 lados do churrasco,
começando pelo osso, começando pelas laterais, e o fechamento se dá na gordura, porque a gordura vai ser então a parte estética final de mostrar a visibilidade e também mostrar o desenho e principalmente o acabamento final para a peça de churrasco. E a picanha? E a picanha também é um outro corte utilizado na região, bastante procurado pelas pessoas, mas o mais tradicional que nós temos aqui é o chapéu de bispo. O chapéu de bispo, ele é a maminha e mais a alcatra. Junto. E aí produz então o chapéu de bispo, que é o churrasco mais tradicional do Lagoa Vermelha. Temos o granito, que é a parte do peito, a ponta de peito, também desossado, também é um corte especial utilizado. E outras séries de cortes utilizados, a própria linguiça campeira, a carne oreada, nós trabalhamos também em Lagoa Vermelha, é tradicional. Então há para todos os gostos. E o matambre? Para começar a conversa. Para começar. O matambre é o aperitivo. É o aperitivo, até pela facilidade. Olha que beleza. Perfeito? Olha que beleza. O Leonardo aí que está colaborando conosco aí, então traz aqui essa peça, o matambre. Tá? Então o matambre, ele é aquela cobertura que tem sobre a costela. E que em vários lugares do Brasil, ela é colocada fora. Ela vai para comida para animais. Exatamente. Né? Porque o consumidor não quer. E ela tem um gosto maravilhoso, claro, uma carne mais firme, né? Mas quando bem preparada, essa maravilha. Uma peça também, geralmente a primeira peça que você retira do animal é a primeira peça que vai. E já vai assando. E já vai também sendo aproveitado. Esse é o mata a fome. Ou seja, está caminhando e a turma já ali coloca ali, já faz a alimentação. Evandro, parabéns pelo livro, parabéns por esse todo o trabalho que vocês fazem, né, para manter a tradição do churrasco, e levamos ao nosso espectador um pouco de informações, especialmente aqueles fora do Rio Grande que nos assistem pela internet. O que é o churrasco típico da Lagoa Vermelha, como bem foi falado nessa bela aula que o Dr. Augusto Mena Barreto Grau deu e pelo Ilvando Barreto. Muito obrigado aos nossos telespectadores, e na próxima semana estaremos de volta com mais um programa, o Agronegócio em Foco.